Seja bem-vindo ao canal da Messi, eu sou o Guilherme Marum. Eu vou explicar um pouco hoje sobre valuation e como a gente pode avaliar o efeito do coronavírus em um modelo bastante simples de análise do valor intrínseco. Primeiramente, valuation é o processo pelo qual se dá um valor a uma empresa. Isso é muito útil para o investidor que quer decidir ali qual seria o melhor ponto de entrada em uma determinada ação na Bolsa de Valores, por exemplo. Bom, o modelo mais utilizado para valuation é o modelo de análise do valor intrínseco. Isso significa que o valor da empresa se remete àquilo que ela pode gerar de fluxo de caixa para o investidor. Ou seja, o valor da empresa não está ali na estrutura, nos equipamentos que a empresa tem. Isso naturalmente tem um valor, mas o valor desses equipamentos e dessa estrutura se deprecia ao longo do tempo. O que é importante para a análise do valor intrínseco é o que essas máquinas, o que os equipamentos, o que a empresa e toda essa estrutura pode gerar continuamente para o investidor. Isso é a análise do fluxo de caixa que nós vamos avaliar um pouco melhor agora. Bom, o fluxo de caixa vem aqui da análise dos resultados financeiros da empresa. Então nós temos a receita líquida, que se remete ali a tudo que foi vendido depois de retiradas as deduções, que são os impostos que incidem sobre a receita bruta e devoluções. Nós vamos descontar aqui o custo da mercadoria vendida, isso vai resultar para a gente no lucro bruto. Depois do lucro bruto nós vamos tirar as despesas operacionais, que vai resultar para a gente no EBITDA. O EBITDA é o ganho antes do pagamento de juros, tributo, depreciação e amortização. A gente vai tirar a depreciação aqui para efeito tributário, tá? Isso vai resultar para a gente no EBIT, que é o ganho antes do pagamento de juros e dos impostos. Aqui a gente vai começar a análise do fluxo de caixa. Então você pode perceber que toda essa análise aqui se remete à parte operacional da empresa, que é o que importa para a gente aqui na análise corporativa. A gente vai tirar o imposto em relação ao EBIT, ou seja, o imposto não é o imposto final da empresa, mas apenas o imposto que se remeteria aqui ao EBIT, ao resultado do EBIT. Isso vai resultar para a gente no NOPAT, que seria o resultado operacional líquido da empresa. Bom, agora que a gente já tem um resultado operacional líquido da empresa, a gente volta com a depreciação, porque a depreciação ela não tem efeito caixa, ela acontece ali nos equipamentos da empresa, a gente tira ele aqui para que exista um benefício tributário, mas a gente volta com a depreciação porque esse valor não saiu de fato da empresa em termos monetários. Esse resultado vai ser o fluxo de caixa operacional da empresa. Então tudo que a empresa gerou operacionalmente vai estar representado aqui nesse fluxo de caixa. Bom, como a empresa ela precisa continuamente reinvestir em novos equipamentos, novas estruturas, a gente vai tirar aqui o CAPEX, que é um dispêndio de capital que é destinado ali a essas novas estruturas e novos equipamentos, que se remete à manutenção e à expansão da empresa. Existe também a necessidade de aumentar ou variar o capital de giro. Conforme a empresa cresce, é necessário adaptar a quantidade de capital de giro disponível na empresa. Então aqui a gente reduz também a variação na necessidade de capital de giro. Depois que a gente tirou isso daqui, ou seja, tudo aquilo que a empresa precisa após o fluxo de caixa operacional, a gente vai ter o fluxo de caixa livre para a empresa. Ou seja, esse fluxo de caixa é o que vai estar disponível para que a empresa remunere todos os financiadores da empresa. Isso inclui os acionistas e os credores. Os credores podem ser bancos que emprestaram diretamente dinheiro para a empresa ou pode ser uma emissão de dívida, por exemplo. Tá? Como é que nós vamos utilizar o fluxo de caixa livre para a empresa para fazer a valuation? Bom, nós comentamos que o que gera valor para o acionista são os contínuos fluxos ao longo do tempo. Como a empresa ela não tem limite de vida, a gente quer analisar isso no infinito. Então, a gente vai avaliar o fluxo de caixa em um período, por exemplo, aqui 2020, e nós vamos trazer esse fluxo a valor presente para saber quanto esse fluxo vale hoje. Nós vamos pegar aqui uma estimativa do segundo ano, trazer essa estimativa de fluxo de caixa do segundo ano a valor presente para saber quanto esse fluxo vale hoje.
E aqui no terceiro período, a gente vai fazer uma perpetuidade, ou seja, a partir do terceiro ano, a gente considera que esse fluxo de caixa, o resultado do NOPLAT, vai se perpetuar ao longo dos demais anos até o infinito. Bom, aqui então nós temos o fluxo de caixa, a gente desconta por uma taxa, que a gente chama de WACC, que é ponderada ali em relação ao retorno requerido dos acionistas e ao retorno necessário para suprir ali os custos de dívida. Aqui nós temos o NOPLAT, que nós já vimos anteriormente. G vai ser uma taxa de crescimento da economia. Então, em economia, a gente considera que todos os setores em um livre mercado vão crescer no longo prazo aproximadamente a mesma taxa. Então, é bastante conveniente considerar aqui uma taxa de crescimento anual constante. Embora a economia se comporte por meio de ciclos, a gente pode anualizar ali o crescimento. Nós vamos ter o ROIC, que é o retorno sobre o investimento. Então, considerando tudo que foi investido na empresa, tanto do capital de terceiros, que são as dívidas, quanto do capital próprio, que são as ações, a gente precisa ter um retorno sobre esse investimento. Esse retorno é representado aqui pelo ROIC, e a gente pode considerar que o ROIC será igual ao WACC, ou seja, a empresa consegue gerar de retorno exatamente aquilo que os acionistas e os credores demandam. Vamos fazer aqui um exemplo para a gente avaliar qual seria um efeito de uma redução muito drástica no fluxo de caixa. Então, aqui no nosso exemplo, a expectativa aqui para o final de 2020, nós temos um fluxo de caixa livre para a empresa de R$100 mil. A gente mantém esse fluxo para o segundo ano e aqui no terceiro ano a gente usa um NOPLAT de 110 mil, que é um pouquinho maior do que o fluxo de caixa. E a gente vai descontar esse fluxo de caixa a uma taxa de 15%. Então, no nosso exemplo, a gente considera que 15% é uma taxa que vai conseguir remunerar ali os acionistas pelo retorno requerido para o nível de risco dessa empresa e vai remunerar também os credores da empresa. A gente vai considerar um crescimento anual da economia de 2,5% aqui a partir do terceiro ano. A gente vai descontar aqui pelo valor do WACC, que é 0,15%, 15%, e aqui a gente vai fazer a perpetuidade. Ou seja, essa parte aqui da fórmula é o que faz com que esse fluxo tenda ali ao infinito. Então a gente vai fazer aqui 0,15 menos o valor do crescimento da economia, que é de 2,5%. Os resultados disso vão ser 86.956,52, que se remete ao valor presente do fluxo de caixa do primeiro ano, 75.614,37, que se remete ao fluxo de caixa em valor presente aqui da nossa projeção para o segundo ano, lembrando que são valores estimados, tá? E aqui por último, nossa perpetuidade vai resultar no valor de 733.333,33. O total da nossa empresa, que é o patrimônio líquido, que é a parte ali que pertence aos acionistas, vai resultar no valor de 895.904,22. Se a gente considerar, por exemplo, que essa empresa tem 100 mil ações, a gente pode dizer que essa ação deveria valer, que o valor justo para a empresa seria de 8,95. A gente pode perceber aqui que esse primeiro fluxo de caixa representa 9,71% deste valor aqui. O segundo fluxo de caixa em valor presente equivale a 8,44% do valor da empresa. Enquanto que a parte que foi perpetuada, ou seja, aquilo que a empresa vale no infinito ou no longo prazo, equivale a 81,85% da empresa. Então a gente pode perceber que o valor da empresa está principalmente na expectativa em relação ao longo prazo, ou seja, aquilo que a gente vai modelar para o infinito. Vamos considerar a seguinte situação, que pode ali se assemelhar ao efeito do coronavírus, que a princípio é um efeito de curto prazo. Então vamos considerar aqui, no nosso exemplo, que o nosso fluxo de caixa vai reduzir pela metade. Ou seja, uma empresa que esperava ter um fluxo de caixa aqui em 2020 de 100 mil reais, passa a ter um fluxo de caixa de 50 mil reais. O efeito disso vai ser uma redução de 86.956 para 43.478,26. Da mesma maneira, aqui no segundo período,
a gente vai considerar que o efeito ali do coronavírus, ele não vai estar apenas no primeiro ano, mas ele vai também para a expectativa que os investidores têm acerca do ano de 2021. Se a gente reduzir aqui de 100 mil para 75 mil, então aqui a gente teve uma redução de 50% do nosso fluxo de caixa, aqui a gente está estimando uma redução de 25% para o fluxo de caixa da nossa empresa. Então, reduzindo aqui o fluxo de caixa para as expectativas de 2021, a gente vai ter um fluxo de caixa em valor presente de 56.710,78. No longo prazo, se a gente considerar que isso não vai ter um efeito macroeconômico que se expanda ali para o infinito, tá? A gente pode considerar que não vai mudar nada aqui. Então o resultado da nossa valuation com essa calibragem aqui em relação ao fluxo de caixa nos 2 primeiros anos, tá? 2020, que é o ano vigente, 2021, vai resultar no valor de 833.522,74. Ou seja, considerando ali que a nossa empresa ela tem 100 mil ações, o preço sai de 8,95 para 8,33. Isso representa uma queda de 6,96% do preço. Naturalmente, nem todas as empresas vão se comportar dessa maneira, tá? Então tem empresas que vão ter um fluxo de caixa muito afetado, tem empresas que vão ter um fluxo de caixa menos afetado. Por exemplo, uma empresa de bebida pode ser que tenha um efeito muito grande nas vendas. Agora imagine, por exemplo, uma empresa de energia. Será que o fluxo de caixa dela vai reduzir bastante? É interessante também avaliar se essa empresa tem alavancagem operacional. Isso significa que ela pode ter muito custo fixo, fazendo com que esses custos fixos representem ali um grande ônus, tá? Visto que essa empresa não está tendo um nível de receita muito elevado. Isso pode fazer com que a empresa tenha um dispêndio de reservas financeiras muito grande. Bom, esse modelo aqui é um modelo bastante simplificado. Naturalmente existem vários fatores que devem ser avaliados ali em uma valuation séria. Existem vários fatores da empresa que devem ser avaliados, inclusive fatores relativos ao setor de cada empresa. Mas essa é uma maneira onde você pode simular se a queda da ação é condizente com o efeito que o coronavírus, por exemplo, pode ter no fluxo de caixa de uma empresa. Se você acha, por exemplo, que esse efeito está extrapolando muito os fundamentos da empresa, talvez seja um bom momento para que você compre. Se você acha que os efeitos podem ser piores, isso pode te auxiliar bastante ali na tomada de decisão. Esse modelo possibilita uma tomada de decisão um pouco mais assertiva em relação ao mercado, que no longo prazo tende a ter uma precificação aqui mais correta e mais alinhada com o longo prazo. Se você gostou do nosso vídeo, curta. Se teve alguma coisa do vídeo que você não entendeu, por favor, comente aqui para que a gente possa te auxiliar com outros vídeos. E se existe algum assunto mais técnico que você queira que a gente explore, por favor, comente também.